Muitas vezes dizem que somos testados na nossa fé, né? Quando algum problema nos acontece, estão testando nossa fé. Deus está testando a nossa fé. Eu sempre fui um pouco rebelde. Eu não sou a mulher ideal em alguns aspectos, porque eu não sou quietinha, eu estou sempre aprendendo, sempre tentando entender o mundo em que eu estou vivendo, mas principalmente me entender dentro desse mundo. E nunca achei que a fé cega leva você a algum lugar. Quando você tem fé? Quando você sabe que uma coisa dá certo daquele jeito. E como você sabe disso? Eu só preciso acreditar. Não. É porque você já viu dando certo. Se você já viu dando certo, ou pessoas já viram dando certo, e são pessoas de credibilidade dizendo isso, você deduz que aquilo é realmente possível de ter acontecido. Consequentemente, você passa a acreditar. E acreditar é ter fé. Então, a fé cega é uma fé burra. E hoje em dia, você está vendo aí as polarizações, porque as pessoas simplesmente acreditam quando o outro replica uma opinião. Mas você não conhece o outro. Qual a origem desse outro? Por que ele falou isso? De onde ele tirou isso? Não, ninguém pergunta sobre isso. Esse é o problema. Porque dentro de você, algo diz que a fé é cega. Quando Cristo disse que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você diz aquele monte, sai e se atira ali, e o monte se move. Por que ninguém fez isso até hoje, apesar de arrotarem que tem fé? É fé poderosa. Tem fé. Bate assim no peito que parece o King Kong, do gorila. Então ninguém tem fé nem do tamanho de um grão de mostarda. Mas por que não tem fé? Mas se Jesus disse isso, por que ninguém que acredita nele teve esse raio dessa fé do tamanho do grão de mostarda? Porque ninguém sabe como acontece o mecanismo de você deslocar, ordenar para um monte, sai dali e se joga ali. Simplesmente a fé cega não existe. Acredito que muitos que acreditam nessa fala do Cristo, de Jesus, tentou fazer. Mexe daqui e dali. Eu só vi 2 pessoas conseguirem fazer isso na minha vida de 72 anos. Uma foi a feiticeira, que ela mexia o nariz. E eu, quando era garota, eu era doida para limpar a casa rapidamente, mexendo o nariz, né? E a Tina é um gênio, que também piscava e as coisas apareciam. Eu, quando era criança, eu tentei fazer isso. Nunca aconteceu. Isso é milagres de Hollywood. Não é pouca coisa, gente. É milagre de Hollywood. Então a gente precisa. Então é uma coisa cênica, né? Mas eu falo de uma forma leve para que vocês entendam. Então, Jesus estava mentindo? Eu acredito que de jeito nenhum. Mas você não conhece o seu poder. Como você não conhece o seu poder, você jamais pode dizer, nem para uma caneta, sai daqui para aqui. Mas vocês já viram no transcorrer da vida, e infelizmente muitos jovens não viram isso, porque
em décadas atrás, isso era valorizado. Inclusive, os russos e os americanos testavam essas pessoas que viam através do coisa que o outro estava fazendo lá fora e que liam as cartas que o outro estava segurando, entortavam. Existia a magia, o mágico, né, que é um ilusionista, ele ilude a sua visão, mas existia realmente pessoas que podiam, com a força do pensamento, envergar uma. Meu pai mesmo viu um homem materializar coisas na frente. Não estavam ali, não tinha nada, ele não tocou em nada, ele apenas olhou. Existe também alguns vídeos do Sai Baba na Índia, onde ele faz isso, onde ele materializa coisas e dá de presente para as pessoas, onde ele deixava fluir, né, essência e passava nos outros. Isso só mostra a capacidade que o humano tem. E não é espiritualmente, é materialmente. Ele, pilotando essa mente maravilhosa dele, consegue operar maravilhas. Com certeza, conseguiria realmente tirar um monte daqui e levar para ali. A questão é que não vemos em nós nenhum valor. Então, tudo que a gente pensa é errado, tudo que a gente pensa é pecaminoso. O homem só pensa na lama, só pensa na decadência, só pensa em sexo e bebida, e vai por aí. E não é assim. São frases que vieram, sabe, para realmente te diminuir, te fazer você se sentir menos. Mas você não é. E foi isso que Jesus disse. Então não tem nada da sua fé ser testada. Se for testada, seja testada de uma forma consciente. Vai estudar, vai tentar entender, vai para o Google, vai para o chat GPT, né? Chat GPT, vai para outro chat qualquer, mas sai dessa coisa pequena de achar que você tem fé. Ah, eu tenho fé que Jesus existe, eu tenho fé que Deus existe. Por quê? Historicamente está provado ou está escrito em livros, gente tão defeituosa e cheio de limitações quanto eu. Eu me sinto muito à vontade de exprimir minha opinião, porque eu respeito a opinião de um monte que está desse lado aí. Se vou fazer ou não é outra coisa, vai passar pelo Google aqui dentro. Eu vou testar, eu vou ver se realmente procede, se realmente não procede. Então, não achem vocês que eu estou quietinha. A minha fé é baseada na verdade. E a verdade, ela tem que ser buscada. Eu não vou ter fé num político, num religioso, que é um ser humano quanto eu, cheio de defeitos, cheio de insegurança, cheio de incertezas. Mas posso ouvi-lo e pesar. Isso procede. Principalmente agora, onde todo mundo quer mais é ver o circo pegar fogo, com todo mundo dentro. Que não saia ninguém, porque se alimentam da infelicidade alheia. Porque são tão pequenos, tão vazios, tão desprovidos de valor, que precisam te ver pior. Então, cuidado, tá? A sua fé pode estar sendo testada nisso, mas fé em você. Você tem fé em você o suficiente para ir buscar a verdade? Para ir buscar onde estão as coisas, onde realmente elas acontecem ou não? Muito cuidado. A sua fé está sendo testada por você mesmo e você não está sabendo disso.